Sejam bem-vindos ao canal. Hoje você será desafiado a responder perguntas de conhecimentos gerais. São 30 perguntas, 3 alternativas e 5 segundos para responder. Mais uma pergunta bônus no final. Anote e deixe nos comentários quantas perguntas acertou e de qual estado você é. Vamos lá! 1. Qual é a profissão de Sherlock Holmes? A. Arquiteto. B. Médico. C. Detetive. Resposta: C. Detetive. Sherlock Holmes foi criado em 1887 por Sir Arthur Conan Doyle, e apesar de ser um personagem de ficção científica da literatura britânica, foi considerado um detetive. O sucesso das histórias de Sherlock Holmes só começou em julho de 1891 quando a revista Strand Magazine publicou o conto A Scandal in Bohemia. 2. Qual é a língua mais falada no mundo? A. Mandarim. B. Espanhol. C. Inglês. Resposta: A. Mandarim. Segundo a Detolog, Languages of the World, o mandarim é a língua mais falada no mundo em termos de número de falantes nativos. Isto é devido à população significativa da China. Se contar falantes nativos e não nativos, o inglês é o maior. 3. Traduzido do inglês, o que significa AF? A. Coração. B. Terra. C. Comer. Resposta: B. Terra. ARF. Geralmente com a inicial maiúscula significa o planeta Terra, e minúsculo significa terra ou solo. 4. Quantas peças tem o jogo de xadrez? A. 16. B. 24. C. 32. Resposta: C. 32. Um jogo de xadrez inicia com 32 peças, 16 para cada jogador. 16 brancas e 16 pretas. Sendo que ambas as cores possuem 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, 1 dama, 1 rei, 8 peões, tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. 5. Qual é o país com o maior número de vulcões ativos? A. Estados Unidos. B. Japão. C. Indonésia. Resposta: A. Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o maior número de vulcões, totalizando 173, com cerca de 161 deles ativos. A maioria deles é encontrada no Alasca, onde as erupções ocorrem quase todos os anos. 6. Qual não é uma espécie de pimenta? A. Dedo de moça. B. Jalapeno. C. Pepino. Resposta: C. Pepino. O pepino não é uma espécie de pimenta. O pepino é o fruto do pepineiro, que se come geralmente em forma de salada. O pepino é um diurético natural e de grande ajuda na dissolução de cálculos renais. 7. Qual é a capital do Canadá? A. Ottawa. B. Toronto. C. Vancouver. Resposta: A. Ottawa. Ottawa é a capital do Canadá, localizada na província de Ontário, no sudeste do país, perto da cidade de Montreal e da fronteira com os Estados Unidos. 8. Quem é considerado o rei do rock? A. Michael Jackson. B. Elvis Presley. C. Bob Dylan. Resposta: B. Elvis Presley. Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935, e foi um cantor, músico e ator estadunidense. Apelidado de Rei do Rock and Roll ou simplesmente o Rei, é considerado um dos ícones culturais mais significativos do século XX. Faleceu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos. 9. Qual é o nome do maior rio da África? A. Rio Zambeze. B. Rio Congo. C. Rio Nilo. Resposta: C. Rio Nilo. O Rio Nilo é o maior rio da África em extensão e um dos rios mais importantes do continente. Ao somarmos desde a nascente mais meridional, ao sul de Uganda, até sua foz, no mar Mediterrâneo, o Nilo possui um comprimento de 7.088 km.
10. Qual é o instrumento musical de sopro mais antigo do mundo? A. Flauta. B. Trombone. C. Clarinete. Resposta: A. Flauta. A flauta é o instrumento musical mais antigo do mundo. Uma descoberta arqueológica feita em uma caverna na Alemanha, em 2009, mudou o que já era conhecido sobre os instrumentos pré-históricos. Foi apresentado à atualidade uma flauta cuja idade é datada entre 43 e 82 mil anos. 11. Qual tipo de triângulo possui todos os lados iguais? A. Escaleno. B. Isósceles. C. Equilátero. Resposta: C. Equilátero. O triângulo equilátero possui todos os lados congruentes, isto é, todos os lados do triângulo possuem a mesma medida. 12. Qual é o deserto mais seco do mundo? A. Atacama. B. Saara. C. Kalahari. Resposta: A. Atacama. Com uma extensão de 1,6 km, o deserto do Atacama, no Chile, é o lugar mais seco do mundo. Contudo, apesar da pouca chuva, o local está longe de ser estéril. A região abriga uma flora única que, de tempos em tempos, se desenvolve mediante a condições extremas. 13. Qual é a capital do México? A. Monterrey. B. Cidade do México. C. Guadalajara. Resposta: B. Cidade do México. Fundada em 13 de março de 1325 e com uma área de 1.485 km², a Cidade do México é a capital densamente povoada e de altitude elevada do México. A cidade é conhecida pelo Templo Mayor, um templo asteca do século XIII. 14. Qual palavra tem o mesmo significado que fadigoso? A. Comum. B. Favorável. C. Cansativo. Resposta: C. Cansativo. Cansativo tem um significado semelhante a fadigoso no contexto de dificuldade ou esforço. 15. A sigla PR é de qual estado brasileiro? A. Paraíba. B. Paraná. C. Pará. Resposta: B. Paraná. PR é a sigla do estado brasileiro do Paraná. 16. Qual o tipo de animal é um albatroz? A. Ave. B. Mamífero. C. Peixe. Resposta: A. Ave. O albatroz é uma ave marinha de grande porte adaptada para a vida no oceano. De corpo robusto, cauda curta e asas longas, rígidas e muito estreitas. A largura de asas podem chegar até 3,5 metros e com expectativa de vida de até 58 anos. 17. Qual é o país conhecido como Terra do Sol Nascente? A. Japão. B. Egito. C. Itália. Resposta: A. Japão. Devido sua localização, no extremo leste da Ásia, o Japão é conhecido como a Terra do Sol Nascente. Essa nação é formada por 4 grandes ilhas, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, que correspondem a 97% da área total e por diversas ilhas menores. 18. Qual dessas raças não é canina? A. Spitz. B. Persa. C. Maltês. Resposta: B. Persa. Persa é uma raça de gato doméstico originária do Irã, antiga Pérsia. É conhecido por sua aparência chamativa, de muita pelagem e focinho achatado. Atualmente, há mais de 100 diferentes combinações de cores para gatos desta raça, variando desde o branco neve, até o malhado. 19. Qual é a capital da Suécia? A. Oslo. B. Estocolmo. C. Helsinki. Resposta: B. Estocolmo. Estocolmo é a capital da Suécia, conhecida como cidade que flutua ou rainha do Lago Malar. A capital se espalha sobre 14 das 24 mil ilhas que compõem o arquipélago extenso no Mar Báltico.
É o maior e mais importante centro urbano, cultural, político, financeiro, comercial e administrativo da Suécia desde o século XIII. 20. Qual é a segunda maior religião do mundo em número de seguidores? A. Judaísmo. B. Hinduísmo. C. Islã. Resposta: C. Islã. O Islã é a segunda maior religião do mundo em número de seguidores, depois do cristianismo. Foi criada por Maomé, seu principal líder. O livro sagrado é o Corão. Atualmente possui cerca de 1 bilhão de adeptos no mundo inteiro e é a que mais cresce. 21. Qual produto é utilizado para preparar o tofu? A. Lentilha. B. Grão de bico. C. Soja. Resposta: C. Soja. O tofu é produzido a partir da soja, e tem uma textura firme e parecida com a do queijo. Por isso, muitas vezes é conhecido como queijo de soja ou queijo tofu. Tem até textura semelhante, sabor levinho e combina com uma infinidade de ingredientes e preparações, do ensopado às sobremesas. 22. Qual é o país com o maior número de ilhas no mundo? A. Suécia. B. Finlândia. C. Indonésia. Resposta: B. Finlândia. A Finlândia é o país com o maior número de ilhas no mundo, com 179.584 ilhas. A paisagem finlandesa é predominantemente plana, com algumas colinas e montes mais baixos. Cerca de 75% de seu território é coberto pela floresta boreal, ou taiga. 23. Uma milha equivale aproximadamente a quantos quilômetros? A. 1,6 quilômetros. B. 2 quilômetros. C. 2,4 quilômetros. Resposta: A. 1,6 quilômetros. Uma milha equivale a cerca de 1,6 quilômetros. A milha é adotada em países de língua inglesa, como Inglaterra e Estados Unidos. 24. As oitavas de finais de um torneio são disputadas por quantos times? A. 4 times. B. 8 times. C. 16 times. Resposta: C. 16 times. Nas oitavas de final, 16 times competem para avançar. 25. Quem é o pintor da obra O Grito? A. Edvard Munch. B. Vincent van Gogh. C. Pablo Picasso. Resposta: A. Edvard Munch. O Grito é uma famosa pintura de Edvard Munch, simbolizando ansiedade e desespero humano. A pintura original foi exibida pela primeira vez na cidade natal de Munch, Oslo, e então Cristiania, em 1893. 26. O território de Porto Rico pertence a qual país? A. Espanha. B. México. C. Estados Unidos. Resposta: C. Estados Unidos. Porto Rico é um território dos Estados Unidos localizado no Caribe. A ilha é um território pertencente aos Estados Unidos há mais de 120 anos. Porto Rico passou a ser dos Estados Unidos em 1898, depois que os americanos derrotaram a Espanha na Guerra Hispano-Americana. 27. Quem é considerado o rei do pop? A. Michael Jackson. B. Elvis Presley. C. Prince. Resposta: A. Michael Jackson. Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, e foi um cantor, compositor e dançarino estadunidense. Apelidado de Rei do Pop, foi um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos, e um dos maiores artistas da história da música. Lançou em 1982 o álbum mais vendido de todos os tempos, Thriller. Faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos. 28. Qual é a capital da Colômbia? A. Medellín. B. Bogotá. C. Cali. Resposta: B. Bogotá. Bogotá é a capital da Colômbia.
Fundada em 1538, quando o território foi roubado pelo explorador Gonzalo Jiménez de Quesada, dos indígenas muiscas. O nome vem da palavra indígena bacata, que significa cercado fora da lavoura. 29. Quem é conhecido como o pai da medicina? A. Hipócrates. B. Galeno. C. Avicena. Resposta: A. Hipócrates. Hipócrates, nascido em Kos, na Grécia, 460 a.C., 370 a.C., é considerado o pai da medicina e o maior médico da antiguidade. Um homem que mudou o conceito desta disciplina, transformando-a numa ciência. Pertencendo a uma linhagem de médicos, era previsível que também se dedicasse à medicina. 30. Em que país nasceu o famoso pintor Pablo Picasso? A. Itália. B. França. C. Espanha. Resposta: C. Espanha. Pablo Ruiz Picasso nasceu em 25 de outubro de 1881 na cidade de Málaga, na Espanha. Foi um pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo. É considerado um dos maiores artistas do século XX, e o principal representante do movimento cubista. Faleceu em 8 de abril de 1973, aos 91 anos. Bônus: onde localiza-se Petra, uma das 7 maravilhas do mundo? A. Egito. B. Jordânia. C. Paquistão. Te desafio a escrever a alternativa correta nos comentários. Quero saber se você sabe qual é a resposta. Você venceu o desafio. Cada pergunta foi uma jornada através do mundo curioso do Leco Quiz. Deixe nos comentários quantas perguntas acertou. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para expandir o conhecimento de mais pessoas. Até mais!